Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10, versículos de número 46. E diz assim: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar a Deus. Peça para que Jesus fale conosco. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, com alegria imensa em nossa alma, Senhor, mais uma vez, meu Deus, nós te louvamos, te exaltamos pela oportunidade em aqui estar em tua casa, em tua presença. Meu Deus, nesta noite nós suplicamos, abra a porta da palavra, fala a cada um dos teus servos de uma forma grande, de uma forma gloriosa, de uma forma especial. Meu Deus, tenha piedade, tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Podeis assentar, desocupe as tuas mãos e dê uma salva de palma ao Senhor Jesus, bem alegre. Graças a Deus. Meus irmãos, peço a tua atenção, palavra do Senhor. Creio que Deus ele tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Temos aqui um texto abençoado, um texto glorioso da palavra de Deus, onde a Bíblia que vai mostrar mais um milagre é da parte do Senhor Jesus Cristo a um homem que tinha uma enfermidade e ele era cego de nascença, esse Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu, que a Bíblia aqui não revela na verdade o nome dele, mas diz que Bartimeu significa filho de Timeu. E esse homem ele vivia mendigando, vivia numa situação muito difícil, como naquela época, hoje na verdade para uma pessoa numa situação como este, ele tem muito mais recurso do que nessa época aqui desse cego, que não tinha benefícios, não tinha suporte, não tinha ajuda do governo, e a vida dele era mendigar para que pudesse então se alimentar, vestir, enfim. E interessante, meus irmãos, que este homem, a sua enfermidade era uma cegueira, esse homem ele era cego. E a Bíblia diz para nós que este homem, sendo cego, ele sentava à margem do caminho da estrada que ia para Jericó, que era uma estrada que ligava uma cidade para outra, e todo mundo passava, era uma via principal e todos passavam por ali. Interessante é que, sendo um lugar estratégico, ele arrumaram ali para ele um lugar à beira do caminho,
E ele ficava ali sentado, né? Colocava ele ali, ele ficava naquele lugar, à margem do caminho, com a sua capa, né? Ele tinha uma capa. E ali então ele mendigava, passava gente, ia, voltava, enfim, e ali alguém ajudava, né? De acordo com o que podiam, ajudava esse cego. Interessante é que em um determinado dia da sua vida, né? A Bíblia não revela aqui exatamente quando foi a sua idade, quanto tempo ali ele estava, mas em um desses dias, né, que seria ali mais um dia de mendigação, seria mais um dia de humilhação, seria mais um dia que seria xingado, enfim, um daqueles dias normais, né, de sempre, para ele. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente observa que lá no capítulo 3, Salomão ele escreveu dizendo que há um tempo determinado para todo, não é um ou outro, mas para todo o propósito embaixo no céu. Então há um tempo determinado para tudo. E entrando nesse capítulo 3, no versículo 1, eu quero dizer para a igreja que o Senhor Deus ele tem um tempo determinado para a situação de todos aqueles que está embaixo do céu, para todos aqueles que invoca, que clama pelo seu nome. Até mesmo para um homem como esse filho de Timeu, que era cego, um homem que, segundo revela o capítulo 9, mais adiante aqui dos evangelhos posterior, a Bíblia mostra que um homem que era cego, como este, para os judeus eles tinham ali o conhecimento, era ensinado a eles que uma pessoa cega, uma pessoa deficiente, era um homem extremamente pecador, era um homem que viveu numa situação pecaminosa. Os seus pais também pecaram e isso estava sendo passado de geração para geração. E ele estava então pagando pelos seus pecados. Assim os judeus diziam, era pregado, era ensinado assim. E as pessoas criam dessa forma. Então veja que até para um homem, segundo os judeus, amaldiçoado, um homem pecador, nato, que estava pagando pelos seus pecados, havia um tempo determinado para aquela situação a qual aquele homem estava vivendo. Quando eu olho para essa palavra, imagina para aqueles que são justos, imagina para aqueles que procuram viver a palavra de Deus, que procuram andar em espírito e em verdade, aqueles que praticam a justiça, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão limpos dos seus pecados, que foram vivificados, que estavam mortos, mas agora foram ressuscitados e vivem para Cristo. Imagina para essas pessoas, meus irmãos, se de fato também há um tempo determinado para todo o propósito embaixo do céu. De vez em quando vem o desespero, que a situação fica difícil, né? Quem nunca passou por um momento de desespero, né? Na minha vida já passei por vários, de desesperar, como agora esses dias mesmo, essa semana, a enfermidade vem que você começa a orar, pedir perdão para Deus, você fala, pronto, agora eu vou embora. Quantas pessoas não viveram uma situação dessa achando que era o fim? Mas só é o fim quando encerra a obra de Deus na vida daquela pessoa escolhida pelo Senhor. Talvez por mais que o vento esteja soprando, talvez por mais que o chicote esteja estalando, por mais que a cruz esteja pesada, mas o Senhor ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Nós servimos um Deus que ele é pai, ele não é padrasto. Nós servimos um Deus que ele é Deus,
Ele não é qualquer coisa, Ele é Deus. Ele é Deus extremamente poderoso e autossuficiente para dar vitória a tudo aquilo que Ele fez nessa terra, tudo aquilo que Ele edificou. Deus, Ele mantém da melhor forma possível. A gente olha para os processos da vida que nós passamos, a gente diz: Senhor, até eu estou passando por essa perseguição. Meus irmãos, se nós formos analisar no mundo de uma forma geral, se você olha para a água, para o peixe, para o mar, enfim, de forma geral, você vai ver que um peixe, ele serve de alimento para outro, outro para outro, e assim vai indo, ou seja, tem as perseguições. Se você vai olhar as aves, uma ave serve de alimento para outra, o filho de uma é alimento de outro, e assim de uma forma geral, há perseguição, há um processo em tudo. E quantas das vezes nós não conseguimos entender? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse homem aqui, esse filho de Timeu, conhecido, como o cego de Jericó, esse homem, ele vivia numa situação muito complicada, não tinha recurso para ele, não tinha ajuda para ele. Só que detalhe, meus amados irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas esse homem, naquele dia, mais um dia dele, Jesus resolve passar pelo caminho, pela estrada de Jericó. E nessa passagem de Jesus pelo caminho de Jericó, esse homem era cego, mas não era surdo. Ele vai ouvir o barulho da multidão, ele vai ouvir vozes, vai ouvir, suponho, aleluias, vai ouvir glória a Deus, vai ouvir hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele vai ouvir coisas do gênero, ele vai ouvir palavras de adoração, palavras de exaltação. Esse homem, ele vai ouvir algo que ele não ouvia, algo que não era normal, algo que não era natural naquele momento. Ele imagina, alguém poderoso está passando por aqui. Não entrei no templo, mas já ouvi as escrituras, e as escrituras diziam que ia chegar um dia com o Messias, Jesus de Nazaré ia se levantar, Jesus de Nazaré ia vir pela terra, e eu imagino que seja ele. E a Bíblia diz que Jesus vai passando por ali, suponho que ele pergunta: quem é que está passando por ali? Alguém vai olhar e vai dizer para ele: é Jesus de Nazaré, é o Messias, é o advento, é aquele que havia de vir, e ele veio. O verbo se transformou em carne, e ele está entre os homens, ele passa por aqui. Mas essa multidão são pessoas que receberam milagre, são discípulos, são pessoas que o seguem, são pessoas fiéis a ele, são pessoas dos mais diversos tipos de enfermidade e problema, ele curou. Aquele cego, ele não vai hesitar em abrir a sua boca para agora fazer a sua parte. Ele vai abrir a sua boca agora para poder clamar a Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai abrir a sua boca, ele vai suplicar ao Deus, homem que estava ali, caminhando em sangue, em corpo, em alma e em espírito, como qualquer outro que ali estava, mas era Deus encarnado. Ele vai abrir a sua boca, ele vai começar a prestar um culto racional, ele vai começar agora a oferecer o sacrifício dos seus lábios, ele vai começar a adorar o Senhor Jesus Cristo, ele vai começar a clamar pelo nome de Jesus. Talvez muito pode pensar: pastor, mas era só mais um. Pastor, era só mais um dando glória a Deus. Pastor, era só mais um dando aleluia. Pastor, era só mais um pedindo misericórdia.
A Bíblia diz para nós que o perfeito louvor, ele sai do coração. E Jeremias, ele escreve direcionado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como nós pregamos no último culto, ali vendo por várias vezes em Jeremias, por exemplo, como vimos vários capítulos, vários versículos e capítulos, quando o Senhor fala para Jeremias não clamar, não orar por aquele povo, para ele não perder o tempo dele, porque Deus não ia ouvir. O Senhor dizia: eles me invocam, eles clamam só de lábios, mas o coração está longe de mim. Uma coisa que a gente pode tentar fazer, mas que não vai dar certo, nunca deu e nunca vai dar, é enganar Deus. Ninguém vai conseguir enganar Deus, não adianta. Por mais santo que nós aparentamos ser, por mais que a gente se humilhe, querendo mostrar para as pessoas, por mais que a gente queira fazer para os outros, mostrar uma coisa, a gente pode convencer as pessoas, a gente pode enganar as pessoas, até conquistar as pessoas com nossos atos, mas nós não vamos conseguir enganar, conquistar ou comover Deus. Por quê? Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Jeremias, lá no capítulo 42, do 40 ao 42, tem uma passagem muito linda ali, muito interessante, que vai em direção a essa situação. Quando os remanescentes que ficaram em Jerusalém, depois que todos foram levados cativos para a Babilônia, a Bíblia mostra que os remanescentes que ficaram, eles foram até Jeremias, se reuniram, foram até ali, sabe, com aquela fisionomia de piedade, de humildade, de um povo que era submisso. Quem olhava dizia: esse povo realmente, é um povo abençoado, esses aí vão viver milagres, esses aí, meu Deus do céu, coitadinhos, olha a situação deles. Eles chegam a Jeremias e diz: Jeremias, nós viemos aqui para que você clame ao Senhor teu Deus, rogue a Ele por nós, para que Ele nos direcione, nos coloque no caminho reto, para que Ele venha falar se nós devemos ficar aqui em Judá e Jerusalém, se nós devemos habitar aqui, seguir a nossa vida aqui, ou se Deus acha melhor a gente ir para o Egito. Consulta aí, Jeremias, o Senhor teu Deus, peça para Ele. Nós estamos aqui, olha, aguardando apenas uma palavra de Deus, e tudo aquilo que Deus disser, tudo aquilo que o Senhor teu Deus falar, Ele seja testemunha nossa, que nós vamos cumprir. Jeremias diz: tudo bem, segundo a vossa vontade, as vossas palavras, eu vou falar com Deus. Retiram-se e Jeremias vai orar, Jeremias vai jejuar, Jeremias vai se consagrar, vai orar, vai buscar Deus. E a palavra do Senhor diz que findando então 10 dias, acabando-se os 10 dias,
desce o rolo, desenrola o rolo, e o Senhor fala com Jeremias, dizendo: Jeremias, diga para o povo que veio consultar-me por intermédio de ti, que eu trabalhei já no coração de Nabucodonosor, para que Nabucodonosor não venha aqui agora acabar com a vida deles. Nabucodonosor agora terá misericórdia, não fará mal para eles, deixará eles em paz. Diga a eles para eles plantarem, diga a eles para eles cultivar a terra, para eles aumentar, crescer, multiplicar, porque eu irei abençoá-los dessa terra. O mal que eles temem, eu não deixarei vir a peste, a fome, a espada sobre eles. Eles viverão em paz nessa terra. E o Senhor continua dizendo: olha, mas se eles não obedecerem a minha palavra, se eles não derem ouvido, se eles se rebelarem contra a minha palavra e for para a terra do Egito, certamente todo o mal que eles temem aqui, eu enviarei para lá. A fome, a morte, a peste, tudo o que eles temem aqui, vai encontrar com eles na terra do Egito. Morrerão de fome, morrerão de peste, morrerão de enfermidade, pela espada. Então que eles fiquem aqui, porque se eles não ficarem, um grande mal irá ao encontro deles. Jeremias encontra aquele povo, expõe a palavra de Deus realmente como ela foi falada. Jeremias não enfeita, não tira nem acrescenta, simplesmente ele é categórico. Quando o povo ouve a resposta de Deus, quando todos estão ali sentados ouvindo a profecia por intermédio de Jeremias, todos ouvem, talvez rangindo os dentes da ira, porque a palavra de Deus para muitas pessoas não é boa, ainda mais quando Deus fala opostamente em relação àquilo que nós queremos que Deus fala de outra maneira. Quando Jeremias acaba de falar, eles olham para Jeremias e dizem: Jeremias, você está mentindo. Deus não falou dessa maneira. Você está enganando o povo, você está incitando o povo a ficar aqui. Pode ter certeza que nós vamos sim para o Egito, nós vamos voltar para a terra do Egito. E outra, nós te levaremos, nós vamos levar você conosco, para que você veja que nada vai acontecer conosco, que nós estamos certos e você é um mentiroso. Jeremias, no capítulo 17, lá no versículo de número 9, Jeremias ele escreveu dizendo que enganoso é o coração do homem e perverso, e quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso, o nosso coração é perverso. Nós não conhecemos o nosso coração. Eu conheço. Não, a gente não conhece o coração. O único que conhece só é Deus. Lá no capítulo 16, no verso 7, o Senhor fala para Samuel e diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, o homem vê por fora, mas eu vejo o coração. Então, meus irmãos, o único que conhece o homem, o coração, a vida de fato como é Deus. Ninguém mais conhece. Então não adianta a gente querer mostrar uma coisa para Deus e ser outra. Nós não vamos enganar Deus. Deus não vai ser enganado por nós.
A sabedoria, o conhecimento de Deus, meus irmãos, a inteligência de Deus está muitíssimas vezes longe de nós. E aqui, olha para essa palavra. Eu vejo um homem cego, eu vejo um homem deficiente, que esse homem cego, esse homem deficiente, ele vê algo que outros não veem. A Bíblia diz para nós aqui neste capítulo de número 10, no versículo de número 47, ele ouve que é Jesus de Nazaré, e a Bíblia diz que ele vai começar a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que esse homem, ele fala dessa maneira? Porque em meio a todos, aquela multidão, ele sendo cego, ele reconhece que Jesus não é apenas mais um Jesus, como por exemplo aquele Bar Jesus, que era conhecido como filho de Jesus, né? Bar Jesus, Bar Jonas, Bar Jesus filho de Jonas, aliás, Bar Jonas, né? Filho de Jonas, Bar Jesus filho de Jesus, Bartimeu filho de Timeu. Ele reconhece, ele olha Jesus, ele não vê que Jesus era apenas mais um homem chamado Jesus, porque tinha vários, como eu falei, mas ele reconhece que Jesus era filho de Davi, era alguém da descendência, da raiz, era o próprio Filho de Deus, era o prometido, era o Messias que havia de vir. Ele ao pouco do Novo Testamento, sendo cego, que reconhece Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Ele era cego, ele não lia, mas ele, pela fé, com seus olhos da fé, seus olhos são abertos e ele enxerga Jesus no meio da multidão. Ele não clama apenas Jesus, mas ele clama por Jesus de Nazaré. E ele diz: Jesus, tenha misericórdia de mim. Ele diz: Senhor Jesus, se compadeça de mim. Senhor Jesus, coloque-se em meu lugar. Senhor Jesus, mude a minha história. Senhor Jesus, não é fácil viver dessa forma. Senhor Jesus, contempla as humilhações que eu tenho passado. Meus irmãos, preste atenção. Quantos de nós que entramos, nos colocamos na presença de Deus? Quantos de nós que nos colocamos na presença de Jesus, como aqui, nós estamos na casa de Deus? Talvez para muitos isso não quer dizer nada, é apenas um lugar. Mas eu creio pela fé, pela palavra de Deus, como Jesus mesmo, ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Eu creio na presença dele aqui no nosso meio. Como a presença dele estava no meio daquela multidão, e a presença dele calórica vai se aproximando daquele cego, filho de Timeu. Aquele cego, ele não perde a oportunidade em invocar, ele não perde a oportunidade para adorar o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele sabia que só Jesus poderia mudar a sua vida. Não havia sacerdote, não havia fariseu,
não havia escriba, não havia nem um sectarista, não tinha nem um poderoso naquela época que poderia mudar a sua história, a não ser Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Como eu disse, quantos de nós que vemos a casa de Deus, Jesus está aqui em glória, pela fé Jesus está no nosso meio, nós sentimos a glória de Deus, há pessoas que glorificam, há pessoas que adoram, há pessoas que falam em língua estranha, e há pessoas que têm outros tipos de enfermidade no âmbito espiritual. E quais são os tipos de enfermidade? Quantas pessoas que são mudas, quantas pessoas que não têm língua, quantas pessoas que não têm voz. Por quê? Porque Jesus está passando, Jesus está caminhando, a glória dele está envolvendo o lugar, pessoas choram, pessoas glorificam, tem contato com Jesus, está sentindo o toque de Jesus. E tem outros que estão ali, olhando para uma coisa, olhando para o outro, pensando numa coisa, pensando em outra, está numa situação difícil, está no lamaçal do pecado, está vivendo em situações complexas. Jesus está passando, é a hora do milagre, é a hora de adorar, é a hora de oferecer o nosso sacrifício, é a hora de dar melhor adoração para Ele, porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, é o lugar de adorar, é o lugar de oração, é a casa de louvar o Senhor, e nós não praticamos tal coisa. E aí alguém diz: você que veio buscar, você que veio receber, receba, toma, pega, receba, pega, toma, o quê? A não ser que haja feito um complemento dizendo: receba, toma, pega, língua, força, graça, que os seus olhos se abram, que a sua boca se abra, que você veja Jesus, que você veja a glória, que você veja o poder, que você sinta o toque da presença do Senhor no nosso meio. Lá que a maçumbra dos candarábias, surimicanda labaia. Deixa eu te dizer uma coisa, que o toque de Jesus, a presença de Jesus não é para todo mundo, é só para aquele que crê. A Bíblia não relata exatamente, mas em Jerusalém havia muitos devotos, havia muitos crentes religiosos, tinha muita pessoa ali, entre aspas, adorando a Deus, mas o Espírito Santo, ele não foi manifesto a ninguém, a não ser aqueles que estavam reunidos num lugar humilde, num lugar simples, orando, clamando, invocando a presença de Deus, clamando pela presença do Senhor, clamando pelo Espírito Santo, algo que eles não tinham vivido, que eles não tinham conhecimento, mas eles oravam, clamando, invocando, pedindo o Espírito Santo de Deus. Então, como eles oravam, como eles pediam, como eles criam, o Espírito Santo foi derramado naquela comunidade, e todos que ali estavam foram batizados com o Espírito Santo e falavam em língua estranha. Por quê? Porque eles oraram. Por quê? Porque eles criam. Por quê? Porque eles estavam buscando. Por quê? Porque eles estavam perseverando. Eles acreditavam na promessa de Jesus, que no 50º dia, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo seria manifestado. E eles creram, buscaram e eles receberam. Nos dias de Moisés, entre a multidão, milhares de pessoas, Deus, ele tirou do Espírito, da porção que estava em Moisés,
e derramou sobre a vida de algumas dezenas de homens, sobre 70 apenas. E o resto dos milhares só ficaram olhando com o dedinho na boca e alguns murmurando, dizendo: olha, tem dois ainda que está entregando o rolo, que está falando de mistério, está profetizando pelo outro, manda eles pararem. O que eles ouviram? Oxalá, se todos entre vocês profetizassem como eles profetizam. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para as coisas acontecerem nas nossas vidas, nós precisamos crer, meus irmãos. Não adianta Deus usar minha vida, não adianta eu profetizar para você, não adianta eu entregar alguma coisa para você como estou entregando este rolo da palavra de Deus, e você disser: eu creio, pastor, eu acredito, falando só com a ponta da língua, mas não falando com o coração, não acreditando. O vento está soprando, Deus profetiza que vai acabar, mas você não crê. O vento vai continuar soprando, por quê? Mas Deus não falou? Falou, mas você acredita? Nós precisamos ter no mínimo um pouquinho de fé para as coisas acontecerem em nossas vidas. Paulo, ele deixou claro para nós, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você já conheceu quantas pessoas, como supostos homens de Deus, como supostas mulheres de Deus, você fala: meu Deus, como Deus usou, como Deus usava, agora está no mundo, desviou, saiu. E você pergunta: por que você saiu? Por que você não está mais na presença de Deus? Aquele suposto homem, suposta mulher de Deus diz: não, porque Deus falou, Deus usou vaso, Deus usou profeta para falar. Só que todos estavam na carne. Ué, mas por quê? Porque nada aconteceu, Deus não cumpriu na minha vida. Deixa eu perguntar uma coisa: será que Deus estava na carne? Será que o Espírito Santo estava na carne? Será que os profetas, as profetisas estavam na carne? Será que só você que ouviu? Será que só você estava em espírito? Será que só você que tinha fé? Meus irmãos, eu posso profetizar aquilo que você mais quer aqui neste lugar, quando na verdade eu acho que isso é um engano, isso não funciona. Eu falo: vou profetizar algo aqui para você, eu não creio nisso. Eu creio naquilo que o Espírito Santo usa a minha vida e manda eu te falar, nisso eu creio. Mas eu vou dizer: olha, acredita aí que eu vou profetizar algo para a igreja. Eu não acredito nisso, eu não acredito. Você pode crer, pode viver isso, mas eu não creio. É diferente. É impossível que, se Deus mandar falar, se Deus mandar falar, eu vou falar. Só que detalhe, eu pergunto: como que está você, receptor? Como está a tua fé para receber? Ai, pastor, hoje estou daquele jeito, minha fé está lá que só Deus. Quantas pessoas que eu já não adianta Deus vir querer falar dessa maneira comigo hoje não. Quantas vezes pessoas ignorantes que acham que Deus é o quê? Se Deus fala, se Deus usa o profeta, profetiza, Deus vai cumprir. Mas primeiro, você precisa crer. Você precisa estar na posição. Você precisa buscar Deus. Você precisa estar no querer de Deus. Agora eu quero que Deus cumpra as coisas da minha vida, mas eu não creio. Eu quero que Deus cumpra as coisas na minha vida, mas eu estou no pecado. Eu quero que Deus cumpra as coisas da minha vida, mas eu não quero obedecer, eu estou em rebeldia. Se Deus quiser, amém. Se Deus não quiser, amém. Meus irmãos, nós estamos brincando do quê? Este homem aqui, cego, só que eu olho para a Bíblia, eu vejo que este filho de Timeu, este homem, ele enxergava mais do que qualquer um, porque ele clama, porque ele pede, ele busca, ele suplica, ele invoca. E a palavra do Senhor vai mostrar aqui para nós
que naquele momento que ele está fazendo a parte dele, naquele momento que ele está oferecendo o sacrifício dos seus lábios, naquele momento que ele está clamando, buscando a Deus, alguém, como diz aqui o versículo de número 48, a Bíblia diz que muitos, no plural, mais do que 1, do que 2, do que 10, muito mais do que 50, mais do que 100, muitos, diz a palavra de Deus, que o repreendiam para que ele se calasse. Meus irmãos, é bom, não é? Quando as coisas estão tudo bem para nós. É bom quando as coisas o vento está soprando a nosso favor, que a gente está ali no barco, a gente não precisa remar. Sabe quando você está remando, que dá aquela canseira, você não aguenta mais os braços, daqui a pouco vem um vento e começa a soprar, de repente parece que o teu barco tem um motorzinho, vai embora, vai na banguela, aí você para, descansa, respira aliviado e fala: graças a Deus, que bênção. Você toma uma água, você vai descansando, sentindo aquela brisa, e o barco está indo segundo o vento está levando. É bom quando é desse jeito. Mas e quando nós estamos ao contrário? E quando o vento assopra ao contrário? E quando o vento assopra de maneira que nós não estamos esperando? Talvez para aquele que está do lado oposto pode dizer: ó, é bênção, é maravilha, mas e para quem está no vento? Como era o caso desse homem aqui que era cego, que não podia entrar no templo, que era taxado como um pecador, que era taxado como um homem que nasceu em pecado, que estava pagando o pecado do seu povo, que não podia ir e vir, que não podia entrar em qualquer lugar, que não podia abraçar as pessoas. Você olha para a tua vida pode estar boa, daí você olha para quem está do lado: ah, esse irmão aí, essa irmã, mas você está na pele dele? Você está na carne dele? Você sabe o que ele está passando, você sabe o que ele está vivendo, e por que então que julga, se não sabe, se não está vivendo? Eu ouvi falar, pastor, eu também ouvi papagaio falar, eu também ouvi papagaio cantar, eu já ouvi muita coisa, mas conviver, estar na carne, na pele, é outra coisa, é diferente. Muitos se levantaram tentando bloquear o filho de Timeu para que ele se calasse, para que ele não falasse. Só que detalhe, meus irmãos, presta bem atenção, duas coisas: a gente vai ouvir, vai obedecer aquele que manda a gente calar, só porque a maioria, só porque a gente é minoria, está numa situação inferior, porque a gente não está enxergando, não tem poder, não está vendo se alguém está com um pedaço de pau ou uma pedra, alguma coisa para bater, para nos espancar, a gente é cego, é deficiente, não consegue ver, então a gente tem que ficar quieto. Ou a segunda coisa, independente do que vão fazer comigo, independente do que estão dizendo, esse é o momento crucial, é a hora da minha vitória. Eu não terei outra oportunidade, eu não terei outra oportunidade, a minha oportunidade é única, é exclusiva, é agora ou nunca. Eu não sei se Jesus vai passar por aqui mais, eu não tenho ninguém para me levar para fazer seguir Jesus, então esse é o momento. Tentaram calar a boca dele, mas a Bíblia diz que ele cada vez clamava mais alto, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você precisa, faz a tua parte. Ah, pastor, mas fulano está numa situação complicada. Está nada, está na bênção. Não, pastor, é que o senhor não sabe, ciclano está na situação. Peraí, não está não, se tivesse ele estava aqui.
Ele estava aqui gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Não está não, está bem, está tranquilo. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa, que Jesus é a única fonte que nós precisamos. É a fonte inesgotável. Sem Jesus não dá. Nós podemos viver sem qualquer coisa nessa terra, mas sem Jesus nós não podemos viver. Tem gente que, em vez de abrir mão de qualquer coisa, a primeira coisa na vida dele que ele abre mão é de Jesus. Ele não precisa de Jesus. Para mim, o indivíduo, quando alguém vem falar, não, está na bênção, não se preocupa não. Deus sabe da minha vida o que eu passo, Deus sabe o que minha esposa passa, o que nós temos passado, cada um sabe o que você passa. Só que eu não abandono a casa de Deus um dia, não tem um dia que eu não deixo de estar na casa de Deus, na presença do Senhor, buscando. Por quê? Porque Ele é a providência que eu preciso, é a providência que a minha esposa precisa, eu suponho que também é a tua providência. Agora, quem não está nem aí, meus irmãos, fique em paz, deixa o vento levar, está tudo bem. Suponho que está voando nas asas dos espíritos, deixa. Não baseie tua vida pela vida de irresponsável. Não baseie a tua vida por vida de quem está de barriga cheia. Não baseie a tua vida por quem não quer nada com Deus. Não baseie a tua vida por aqueles que só quer questionar. Agora é santo, agora é santa, só quer estar na igreja, só quer fazer isso, quer mostrar para o pastor, quer mostrar não sei para quem. Ei, peraí, eu não sou Cristo não, eu não sou Salvador, não posso fazer nada pela tua vida não. O único que pode fazer alguma coisa por mim, por você, por qualquer um, chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem aqui não clamou por outra pessoa, a não ser por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos aqui para clamar por Ele, não é para clamar pelo João, pelo Pedro, pela Maria ou por qualquer outro, não. Nós estamos aqui para clamar por Jesus. Lama súbia, candarábia, suribicanda, labaia. Ai, pastor, minha vida está tão difícil. Imagino, de uma forma irônica, imagino que está. Imagino. Difícil. É como o salmista fala: por falta de água, o cervo, ele geme, ele brama, como se fosse nós, ele grita pelas correntes das águas. O desespero é tão grande. E o salmista diz que assim também a nossa alma, ela geme pela presença do Deus vivo, ela geme pela presença do Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto nessa noite, será que a tua alma está gemendo pela presença de Deus? Ai, pastor, só não sabe, está mesmo? Lembra do que eu falei antes? Deus conhece o teu coração. Não adianta a gente querer convencer Deus. A gente convence Deus com atitude, convence Deus com obra, convence Deus com a verdade, com a realidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Tem centenas, tem milhares de pessoas Jesus jamais vai te ouvir, cego. Cala a tua boca, fica quieto. Você está atrapalhando da gente ouvir o que está acontecendo. Fecha a tua boca. Jesus não vai te ouvir. Quantos, meus irmãos, que dobra o joelho, não tem palavra? Eu sempre lembro uma irmã na igreja, quando nós dirigimos lá em São Paulo, no Jardim das Olivas, tinha uma irmã que ela dobrava o joelho. Se fosse ficar 2 horas de joelho,
ou 3 horas. Quantas das vezes já fizemos campanha de 3 horas de oração, de joelho? Ela dobrava o joelho dela, e a vida dela era chorar, chorava, falar: Senhor, tem misericórdia. Aonde que vem tanta lágrima? E as pessoas que não entendiam, chegavam perto dela, ela de joelho, que eu acho uma falta de respeito. Alguém está orando, outra pessoa chegar e falar alguma coisa, atrapalhar a pessoa, dar paz ou abraçar, dar beijo. Deixa acabar a oração, você vai lá e cumprimenta. Mas na hora que a pessoa está ligada com Deus, deixa a pessoa e Deus. Chegava alguém e abraçava ali a pessoa: ô irmã, não chora não, Deus vai te dar vitória. Ô irmã, não chora não, porque né, Deus sabe o que você está passando, fica em paz. Fica querendo confortar a pessoa. E a pessoa não estava chorando de sofrimento, a pessoa não estava chorando por uma coisa nem outra, mas porque ela tinha um processo, uma situação que o único que poderia ajudá-la era Deus. Ela não tinha mais palavra para expressar, para falar com Deus. E o que acontece? Ela dobrava o joelho, ela ia chorar, era o momento dela, era o particular dela e Deus. Quantas pessoas que às vezes querem impedir: não chora não, peraí, lá no capítulo 5, a palavra de Deus diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados por Deus, eles serão consolados pelo Senhor. Louvado seja o nome santo de Deus. A palavra do Senhor fala lá no capítulo 126, a Bíblia é clara em dizer para nós que aquele que leva a sua preciosa semente, chorando, ali passando por aquele processo, mas está levando a sua semente, está trabalhando, mas está chorando, semeando com lágrimas. A Bíblia diz que ele vai voltar com alegria, jubilando, trazendo consigo seus molhos. Então você não tem palavra, chore. Eu não conheço a tua vida, mas Deus conhece. Eu não sei o que você está passando, não interessa, mas Deus conhece, Deus sabe. Não fuja de Deus, não retroceda, não perca uma oportunidade, porque o dia de amanhã pode ser tarde. Pense uma coisa: quantas pessoas estão no inferno, como mostra aqui em Lucas? Quantas pessoas estão lá no inferno com todos os sentidos ativos, estão lá chorando, gritando, desesperado: por que eu não estava na igreja? Por que eu faltei no culto? Por que eu fui para o bar? Por que eu fui prostituir? Por que eu fui adulterar? Por que eu fui beber? Por que eu fui jogar? Por que eu fui mentir? Por que eu saí da presença de Deus? Quantas vidas estão lá no inferno desse jeito? Talvez você não creia, leia a Bíblia. Quanto tempo eu perdi, por que eu não estava na casa de Deus? O salmista diz: é melhor um dia na presença, na casa de Deus, do que 1000 em outros. Jesus não vai te ouvir. Cala tua boca, Ele não vai te ouvir. É muita gente, a sua voz não é nada perto dessa multidão. Meus irmãos, quando a gente clama de coração, Jesus, Ele ouve. Pode estar o barulho que for, pode estar que todo mundo falando em mistério, o fogo pode estar caindo, o negócio pode estar tremendo, e você pode estar ali de joelho, ou você pode estar aí sentado, ligado ao céu, adorando o Senhor de coração, as lágrimas descendo. Você pode não estar falando nada, mas daqui a pouco Jesus vai usar um vaso e vai dizer: filha, eu estou ouvindo as tuas lágrimas, eu estou ouvindo o pensamento do teu coração. Eis que eu te digo, Deus tem esse poder. Isso é coisa para Deus, não é coisa para outro. Deus, Ele ouve, Deus, Ele conhece. Uma lágrima para Deus diz muito. Jesus, meus irmãos, na sua trajetória, Jesus vai parar. Jesus vai parar, suponho que na direção daquele homem. Era muita gente ao redor de Jesus. E Jesus vai dizer: alguém está me chamando, alguém está clamando por mim.
traga essa pessoa que está clamando por mim aqui. Ô Jesus, mas é mais uma pessoa. Senhor, a multidão está aí, tem tanta gente clamando, tem tanta gente chamando o teu nome, Senhor. Jesus, tem tanta gente aí que, olha, não, tem alguém que está me clamando, não é assim não. Tem alguém que está me clamando de coração, eu estou ouvindo a alma dele gemer, eu estou ouvindo a alma dele apavorada, a alma dele está clamando por misericórdia. E quando alguém clama por misericórdia, eu não resisto, eu tenho que atender. Este homem é cego, ele está sentado aqui à minha direita, ou à esquerda, não sei. Ele é cego, ele clama por misericórdia, vai atrás dele. Senhor, mas é mais um homem, o Senhor tem que ir para Jerusalém. A hora, Senhor, o Senhor tem compromisso, é mais um apenas. Não importa, vá buscá-lo. Meus irmãos, como eu falei no princípio e repito, há um tempo para tudo. Pessoas imaginaram que aquele homem nasceu cego, ia ser sepultado cego, ia morrer cego, ia viver aquela vida mendigando, aquela vida opressora. Só que Jesus não tinha aquilo para ele. Olha para a tua vida, você pode olhar para você. Alguém pode dizer, vai morrer desse jeito, nasceu assim, vai viver, vive assim, vai morrer assim. Eu quero dizer que é mentira do diabo. Eu quero dizer que Jesus, ele tem um projeto na tua vida. Jesus tem uma obra na tua vida, pastor, mas não tem nada demais não, o tempo é de Deus, o momento é do Senhor. Esteja com a boca no pó como esse homem, esteja clamando por Jesus de Nazaré, esteja clamando por misericórdia, porque a qualquer momento Jesus vai passar do teu lado e vai dizer, filho, eu estou aqui, filho, eu ouvi o teu clamor, filho, eu desci para mudar a tua história. Será que você crê na palavra de Deus? Será que você pode adorar o Senhor nessa noite de coração, com sinceridade? Alguém vai buscá-lo e quando chega perto dele, diz para ele, tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Eu olho para esses versículos e observo aqui o símbolo, um dos símbolos de maior perseverança que uma pessoa pode praticar na presença de um Deus vivo. Uma pessoa que não desanima, uma pessoa que a sua situação, a situação deplorável, não impedia que ele estivesse na presença do Senhor. Talvez rastejava, apoiava de alguma maneira, mas estava ali. Ele estava no ponto. Ele estava no ponto, porque no ponto é o lugar que nós esperamos o ônibus passar. É no terminal que o ônibus para, não é em outro lugar. Na rodoviária que o ônibus para, não é em outro lugar. É na casa de Deus que o crente tem que estar para clamar, para invocar pela presença de Deus. É neste lugar que nós vamos alcançar o nosso milagre, a nossa vitória. Meus irmãos, se esse homem estivesse na casa dele, Jesus ia passar lá? Talvez. Se esse homem tivesse embaixo de um pé de manga, chupando fruta, chupando manga, conversando, assando churrasco, mesmo sendo cego, e não tivesse clamando, será que Jesus ia passar lá? Se esse homem estivesse lá no mar da Galileia, num barquinho sentado com alguns irmãos, com a varinha pescando, será que Jesus passaria lá? E andando por cima da água, ao encontro dele, será? Não sei. Se esse homem estivesse passeando no shopping center, subindo escada, descendo, ouvindo vozes, talvez comendo alguma coisa na praça de alimentação, será que Jesus passaria por lá?
Só perde quem não está no caminho onde Jesus passa. Só perde quem não está no ponto onde Jesus passa. Levanta, o mestre te chama. Chega diante de Jesus. Imagina agora aqueles que diziam: cala a boca, fica quieto, cego, você está nos atrapalhando, fica quieto, cala a tua boca, ele não vai te ouvir. Nunca Jesus vai te ouvir, você é um miserável, um pecador. Imagina agora, chegam os discípulos: ei, abre o caminho. É o cego aquele ali? Levanta. O cego pega a capa, joga para lá. Tem um sentido grande a capa, mas não vamos entrar em detalhe acerca disso hoje. Abraça, um pega daqui, outro pega dali. Os murmuradores olhando. Aqueles que eram pedra de tropeço, que era barreira para ele, olhando. Talvez enfermo, com algum tipo de enfermidade, talvez com algum propósito, com algum processo que estavam vivendo, porque todo mundo tem. Estavam ali agora olhando: ei, Jesus, ei, glória a Deus, tem misericórdia, Senhor, nós também estamos aqui, chama, nós queremos ter contigo. Agora é o momento dele. O mestre te chama, vamos lá. E os outros ficaram o quê? Chupando o dedo. Iam continuar com os problemas, ia continuar com as enfermidades, porque Jesus não ia passar mais por ali. Os dias de Jesus estavam chegando, estava se findando. Jesus ia ascender ao céu. Você está vendo como que a gente perde a oportunidade? Você vê como que a prioridade, quando nós fazemos a nossa perseverança na presença de Jesus, você está entendendo o mistério? Tem coisas que nós deixamos de fazer hoje, que amanhã não vai adiantar mais. Amanhã não vai ter mais jeito. Pastor, mas por quê? Porque amanhã pode ser o fim. Amanhã nós não vamos estar mais aqui, talvez. Ai, podia eu ter feito. Quantas pessoas que têm um remorso, quanta pessoa que tem um sentimento de culpa: meu Deus, era para mim ter feito tal coisa, eu não fiz, eu não tenho paz por causa daquilo, eu não consigo dormir, eu não sou feliz, porque é remorso. Tem coisa que a gente não pode deixar para amanhã, tem coisa que a gente não pode deixar para outro dia, é hoje. A gente não pode vacilar, a gente não pode perder tempo. Nós estamos andando numa corda e o abismo está à direita, à esquerda, não tem como voltar para trás, porque tem gente atrás caminhando. Se nós der um passo para a direita, abismo. Se nós der um passo para a esquerda, abismo. A ordem é para marchar. Está o homem diante de Cristo. Eu encerro. Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Ele olha para Jesus e disse: mestre, eu quero ver. Senhor, eu quero enxergar. A Bíblia diz que Jesus vai dizer para ele: vai, a tua fé te salvou, pode ir. Mas e para onde? Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Vai para onde, Senhor? Eu não vou para lugar nenhum, eu vou te seguir. Eu vou caminhar atrás do Senhor. E a Bíblia diz que então esse homem agora enxergando, esse homem curado, a Bíblia diz que agora ele vai seguir Jesus pelo caminho. Ele vai andar atrás de Jesus. Ele vai ser mais um agora que vai andar atrás de Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, que nessa noite você saiba o que pedir, que nessa noite você continue perseverando, que você não saia do lugar da vocação que Deus te chamou. Continue perseverando, porque o dia do milagre, o dia da vitória, o dia do encontro com o Senhor está chegando. Amém? As palmas bem alegres, exaltem e adorem o nome do Senhor Jesus.